O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, pessoal. Então, assim, eu digo que é um prazer e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Porque a minha própria atividade, profissional hoje me impele, me conduz a ter esses momentos de esclarecimento, até para facilitar a vida do cidadão. E nós, eu estou dizendo nós no plural, porque eu também fiz o curso, fiz o estágio, só não formalizei a carteira, a inscrição e toda. Mas quando eu vou trabalhar com nós, porque nós somos pessoas que aproximam pessoas que têm interesses comuns. E essa atividade, nós vamos falar da importância dela, e como bem foi dito aqui, mesmo eu não sendo atuante da área, eu procurei trazer alguma coisa um pouco diferente. Hoje eu já fiz uma palestra em Pontal, então cheguei às 4 horas, então falei demais hoje. Mas eu sempre digo o seguinte, para tratar só do ITBI, para mim é a coisa mais fácil do mundo. Eu trabalho na coordenação da equipe de TBI na prefeitura, a minha formação é jurídico-tributária, sou fiscal de tributos, então para falar disso eu falo o dia inteiro, não tem nenhum problema. Agora eu achei assim, importante a gente abordar o tema específico, técnico também, e trazer outros assuntos também que interessam. Nós estamos aqui em plena reforma tributária. As coisas ainda estão nebulosas. Não se concluiu ainda o processo legislativo de regulamentação total da emenda constitucional 132. Então, vai demandar, inclusive, nós vamos falar sobre isso, a atenção mais rebuscada da nossa parte para a gente se adaptar ao processo de mudança que virá aí. E essas mudanças aí afetam diretamente a nossa atividade. Porque a gente, como facilitador dos processos, a gente tem que transmitir conhecimentos, orientação e segurança para quem está utilizando da nossa experiência, do nosso conhecimento, do nosso trabalho. Então, o nosso propósito aqui é trazer para vocês algumas informações, principalmente quando se tratar de reforma tributária, as coisas ainda não estão muito bem definidas, mas são alertas que a gente traz para a gente estar atento à situação, de alguma forma vai nos atingir. Vocês se sintam à vontade para perguntar, para interromper, fazer alguma coisa, que é um bate-papo, na verdade, um bate-papo que a gente está fazendo com vocês aqui. Tá? Muitas das vezes, nós, técnicos, pecamos no aspecto de transmissão de mensagem, a gente costuma falar termos técnicos, termos que são desconhecidos das pessoas, e às vezes a mensagem fica um pouco truncada. Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação a algum termo que eventualmente eu vier utilizar aqui, pode perguntar o que é, siglas, alguma coisa. Então, tem várias situações que é tão costumeiro para a gente que a gente imagina que todo mundo sabe. Então, não é bem assim. Então, se sintam à vontade para perguntar. E o que eu não souber, eu prometo que eu estudo, aprendo e depois, numa próxima, eu trago para vocês. Tá bom assim? Então, vamos começar a trabalhar? Então, vamos lá. Nós também, o objetivo, a gente quando está no encontro, a gente sempre tem um objetivo. E quando a gente participa de um treinamento, de uma capacitação, a finalidade do treinamento é provocar mudanças. Eu só aproveitei o treinamento se eu sair daqui com alguma mudança. Se eu sair da forma como eu entrei, foi tempo perdido. Tá? Então é importante que a gente saia um pouco maior do que quando entrou. Isso é importante nessa troca. Tá? Então, o objetivo nosso aqui, o objetivo geral, é transmitir a vocês as informações sobre o ITBI e seu impacto nas operações de compra e venda de imóveis. O ITBI é um imposto direto que incide na hora da transação, tem questão de fato gerador, de quando deve, quando paga, quando não paga, sobre o que paga, sobre o que não paga. Nós temos experimentado todos os dias lá na prefeitura
pessoas, corretores, correspondentes bancários, advogados, tudo, com dificuldades com relação à ITBI, porque existem muitos conceitos, né, que já estão ultrapassados pela própria legislação nossa. Nós vamos falar um pouco da legislação e explicar o porquê acontecem algumas dúvidas e algumas confusões. Tá? Vamos procurar trazer aqui para vocês terem conhecimento de como é a realidade desse tributo aí que se chama ITBI. Tá bom? Então, o objetivo é esse. Para chegar no objetivo, a gente vai conversar um pouco sobre outras situações aqui, sobre outras características da atividade nossa. Né? Então, vamos lá. O que as pessoas compram? Todos nós compramos, não compramos? O que a gente compra, na verdade? Tá. A gente compra o quê? Eu não compro um produto. Na verdade, a gente compra os benefícios de um produto, de um bem. A gente compra as soluções de problemas e a gente compra aquilo que a gente vai sentir no uso do produto ou serviço comprado. É isso que a gente compra. Né? Então, o ser humano, ele é movido por necessidades. Né? Então, a gente procura a satisfação dessa necessidade através de bens, produtos e serviços. Então, quando a gente compra um serviço de corretor, por exemplo, o serviço é intangível, ele é imaterial. Como é que você pega um serviço de corretor, embrulha e entrega em casa? Não tem. Nós vendemos um conforto, uma tranquilidade para a pessoa. Isso é intangível. Isso a pessoa não consegue apalpar. E é um produto que não tem como mandar para retificar, manda para a oficina para consertar. Então, é importante que na nossa atividade nós tenhamos essa convicção, essa certeza, esse conhecimento de que, quando eu estou vendendo meu serviço para alguém, eu estou vendendo conforto, estou vendendo segurança, estou vendendo situações de comodidades, situações que as pessoas compram para se sentir melhor. Então, as pessoas compram o que os produtos e serviços e os bens propiciam a elas. Tá? Então é importante a gente saber disso. Então a pessoa não compra um liquidificador por comprar um liquidificador. Ele compra um liquidificador para poder fazer uma vitamina e sentir o prazer de tomar a vitamina. Tá? Então é importante que nós saibamos disso. E para quem compra, tem o processo de decisão de compra. Todo processo de compra, ele é um processo psicológico, ele envolve situações psicológicas internas da pessoa. Eu vou começar a falar para vocês e todos vocês vão falar assim, nossa, eu já senti isso de alguma forma. Tá? Principalmente com relação a imóveis, nós estamos trazendo aqui especificamente para imóveis. Né? Envolve diversos fatores emocionais que afetam julgamentos e decisões. Quantos clientes vocês já pegaram totalmente indecisos, preocupados, não sabe se compra, se não compra, se vende, se não vende. Então, essa indecisão, por quê? Eu preciso saber que o processo de compra deflagra uma série de sentimentos, de emoções, e se eu não estiver sintonizado, de repente eu entro no processo na etapa errada. Tá? Na etapa errada. Então, se eu conheço o processo de compra, eu entrando no momento adequado, eu tenho condição de dar mais assessoria, mais eficácia na minha intervenção. Tá? E é importante isso. Né? E às vezes a gente, no afã, no dia a dia, na correria, a gente não percebe essas nuances, esses detalhes do que é um processo, uma decisão de uma pessoa para comprar as coisas. E eu, sendo facilitador, eu preciso necessariamente conhecer qual é o estágio, qual é a dificuldade, qual é o processo psicológico que a pessoa está passando. Tá? O processo psicológico de compra. Tudo começa quando? Tudo começa quando a gente sente uma necessidade. Aí eu pergunto para vocês, o que é necessidade? Vocês sabem o que é necessidade? Vamos definir aqui. Necessidade é, 2 pontos. O quê? Algo que está faltando. Tá, vamos lá. Desejo, vontade.
Desejo, vontade. Eu diria o seguinte, necessidade é a sensação de falta de alguma coisa. Está me faltando alguma coisa. Tá? Aí surge uma vontade de suprir aquela falta, essa vontade é o que vai suprir a necessidade. Então, a necessidade é essa sensação de falta de alguma coisa. E aí entra o marketing. O marketing, mesmo que a pessoa não tenha, vocês já perceberam, vocês estão aí navegando pela internet. De repente aparece um site de compra, aparece um produto, nossa, que beleza. Aí começa a olhar uma vez, a segunda vez, daí a pouco já não vive sem. Tem que comprar de qualquer forma. Criou-se a necessidade. E a falta a gente sente por status, por necessidade mesmo, por questão de saúde. Então tem várias coisas que a gente precisa. É totalmente diferente a necessidade de um investidor que compra um imóvel do que aquele que batalhou a vida toda para ter a casinha onde morar e não pagar aluguel. E às vezes a gente não percebe essas diferenças e trata todo mundo igual. Aí está o erro. Por isso que alguns profissionais se destacam mais na atividade por ter essas percepções. Essas percepções. Que para quem está acostumado é fácil, é perceptível. Agora, para quem não está acostumado, acha que joga tudo no mesmo balaio, trata do mesmo jeito e não tem como se destacar no mercado. Nós vamos falar muito sobre isso. Isso se chama competência técnica. Tá? Então, tudo começa com a necessidade sentida. Alguma coisa está me incomodando. Então, o que eu passo? O que eu faço depois de sentir a necessidade? O que as pessoas fazem? Opa, apliquei errado aqui o dedo. Começo a buscar informações, quero saber preço, onde tem, como é que é, etc. e tal. Eu já tenho necessidade, eu vou começar a procurar. Se for imóvel, bairro, ver a disponibilidade, meu nível de capacidade financeira, tudo isso para eu poder suprir aquela necessidade que já surgiu. Tá? Então, eu passo para a busca de informações. Tá? Aí a gente vai consultar corretor, vai consultar parentes, vai consultar amigos, vai consultar sites especializados. Tudo isso é uma busca. Tá? Então, vamos lá. E depois? Vem a avaliação das alternativas. Eu já descobri onde tem, quanto custa, como tem, se satisfaz ou não, o tamanho que é, se me serve. Aí eu começo a analisar as alternativas. Isso cabe no meu bolso, isso não cabe, isso aqui dura pouco, aquele dura mais. Então tem tudo isso. Isso tudo é um processo natural que a gente passa. Tá? Depois de avaliar as alternativas, vem a decisão de compra. Aqui o clima de tensão é o máximo. Aqui atinge o máximo de tensão. É aquela história que a gente entrou na loja, já está num ambiente estranho e aquela sensação, não, eu me sinto fragilizado porque a necessidade é tão grande e o impacto psicológico ali é tão grande que eu falo assim, será que ele não vai me enganar? Será que eu estou fazendo um bom negócio? Será que é isso mesmo? Então é esse momento que a pessoa mais precisa de um amparo, de uma assessoria, que aí é a nossa função. Tá? Então, quando chega nesse momento, não tem como, eu não vivo sem esse produto, esse serviço, essa casa, esse terreno, e tenho que comprar. Fiz todo esse procedimento e decidi comprar. Tá? Comprei. Aí a última etapa do processo psicológico da compra é o pós-compra, Sensações de pós-compra. Que a pessoa chama sensação no uso, A pessoa vai sentir, começa a usar, fala, fiz um bom negócio, não fiz. Quantas vezes a gente comprou por impulso e fala, mas que porcaria, tem tanto produto lá em casa jogado num canto, de vez em quando eu olho, falo, eu comprei isso aqui e nunca usei. Nunca usei. E o processo de compra de imóvel é a mesma coisa, é parecido. Só que ele não tem como trocar depois. Então é importante que a gente conheça esse processo, porque se a gente identificar que a pessoa está na busca de informações, é um processo fácil. A gente tem as informações, mostra, tem a carteira de imóveis, mostra, não tem nenhum problema. Agora, se tiver no momento da decisão de compra, que envolve uma série de fatores, inclusive familiares, Normalmente uma decisão de compra de imóveis envolve família, exceto nos casos de investimento. Então, é importante que nós tomemos conhecimento disso e a gente comece, dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente comece
a lembrar dessas hipóteses aqui, que talvez a gente possa ser mais eficaz e mais útil para quem contratou e confia na gente. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Vocês concordam, discordam? Tá? Fiquem à vontade aqui. Tá? Como eu disse, é um bate-papo. Tá certo, pessoal? Então, aí entra a pessoa. Se alguém está querendo comprar, tem outro que quer vender. Olha só. Aí eu pergunto, o que é vender? Vamos definir também. Vender é, 2 pontos. O que? Suprir a necessidade. Quem supre a necessidade é o uso do produto. Né? O que é vender? Vamos lá, a gente também não pensa nesses aspectos. Transmitir. Vou dizer para vocês, vender é só isso. Ó. É facilitar uma decisão de compra. Você está ali para ajudar a pessoa a decidir, é ela que compra, não somos nós que compramos por ela, é ela que tem necessidade. Então, nós temos que facilitar a decisão de compra dela, dando segurança, dando informação, colaborando com análises e etc. e tal. Então, a gente começa a ter uma nova visão do vendedor, não é aquele que empurra o produto para ganhar sua comissãozinha no fim do mês. É uma pessoa que participa de todo um processo de satisfação de necessidade. E se tem alguém incomodado, precisando comprar para satisfazer uma necessidade, entra a figura do vendedor, que é facilitador do processo, vai ajudar a pessoa a decidir. Porque quem decide é ela. Né? Porque quando o vendedor te vende sem atentar para isso, tem uma diferença. Você chega em casa, você fala assim, olha, eu tive lá no Cresce e comprei deles esse ponteiro aqui. Aí, a mesma situação, só que eu cheguei e falei assim, ó, eu tive lá no Cresce e me venderam isso aqui. Qual a diferença? Eu comprei ou me venderam? O corretor nunca pode vender. Ele tem que facilitar o outro comprar. E para isso envolve toda uma gama de conhecimentos, de habilidades principalmente, que às vezes, no dia a dia, no corre-corre, a gente passa despercebido. Tá? Então, vamos pôr isso na cabeça. Eu sou um facilitador de compras, eu não vendo nada. Eu ajudo as pessoas a comprarem. Tá? Porque a compra vai satisfazer a necessidade dela e não a minha. Porque a gente fala muito, tem a questão da empatia. Né? Empatia é colocar-se no lugar do outro. Né? Basta isso? Não, tem que calçar o sapato do outro e ter o calo doendo junto. Eu costumo dizer o seguinte, a empatia é você fazer para o outro aquilo que o outro precisa ser feito, aquilo que é bom para o outro. Eu brinco sempre dizendo assim, uma mãe que fala assim, nossa, aquilo que eu quero para mim é o que eu quero para o meu filho. Está certo isso? Não, porque o que é para ela, a necessidade é dela, ela tem que querer o que é bom para o filho. Entendeu? Isso não é empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro, enxergar o mundo com o olho do outro, com os valores do outro, certo? E decidir como se fosse o outro decidindo. Isso é difícil, porque nós temos valores, nós temos experiências, nós temos opinião, nós temos uma série de coisas diferentes. Então a gente tende a fazer assim, se é bom para mim, é bom para os outros. Vamos pôr uma vírgula aí e continuar o período depois. Então, a empatia não é o que é bom para mim, é bom necessariamente para os outros. Por quê? Porque as necessidades são diferentes. Tá? Cada necessidade é uma necessidade, cada produto é um produto, cada cliente é um cliente. Tá? Importância do corretor. Tá? Está cansado de saber que uma transação imobiliária é complexa. Ele envolve vários ramos do conhecimento, tem várias consequências jurídicas, tributárias, sociais, emocionais, e às vezes a gente não percebe. Mas tem tudo isso. Então não tem como falar que o corretor não é uma figura importante. Como o vendedor de loja também é importante, mas só que o vendedor está ali para empurrar produto e ganhar a comissão dele no fim do dia. A nossa situação é uma situação que tem que ser melhor olhada, é um pouco diferente, porque nós estamos mexendo com o futuro de pessoas, com estabilidade familiar, uma série de situações aí. Né?
E a coisa mais desagradável que teria é se a gente participar de um processo que não foi ou muito bem conduzido, ou muito bem concluído alguma coisa, e amanhã a pessoa falar para os outros, não, aquele corretor lá, e aí já começa a falar por quê? Porque a gente não se atentou para alguns aspectos, né? A clareza. Outra coisa que tem que ficar importante para a gente, a nossa atividade é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Meu compromisso é aproximar pessoas, orientar as pessoas para ela decidir. Eu não compro nada. Tá? E quem atua na atividade meio não tem compromisso com o resultado. É um médico. O médico vai para uma cirurgia, ele tem a obrigação de curar o paciente? Não, ele é um instrumento de cura. Se não der certo, ele fez o que fosse possível. E nós somos dessas áreas. A área da atividade meio. A atividade meio existe para fazer com que a atividade fim seja atingida. A atividade fim é comprar um imóvel, então eu sou o meio, eu sou um instrumento para facilitar aquele processo e facilitar a transação. Tá? É importante a gente lembrar disso também. Tá? O que precisa? Isso aqui seria pouco, né? Aqui é pouco, vários assim, para ver tudo que precisa. Conhecimento técnico. Né? Conhecimento técnico. Domínio do mercado imobiliário. Noções de engenharia e construção. Oh, mas eu não sou engenheiro e não sou construtor, mas bate o olho assim, opa, aqui tem um problema de estrutura aqui, isso aqui está rachando. São noções. Se tiver dúvida técnica, consulte o técnico. Se tiver dúvida jurídica, consulte o advogado. Né, para poder prestar uma assessoria legal, consulte o CRES tem as comissões que ajudam. Entendeu? Então, assim, tem que ter esse apoio para o profissional também, porque a responsabilidade dele é muito grande nesse processo de satisfação de uma necessidade aí relativamente a imóveis. Tá bom? Que mais? Habilidade de negociação e marketing. Né? Isso é muito importante. Né? Tem um tópico no processo de negociação que é muito importante, que chama as concessões. Né? Quem cede o quê, vai daqui, dali. Aquela negociação, né? Uma espécie de leilão que sempre tem. Né? E tem um princípio de negociação e vendas que fala o seguinte, nunca faça uma concessão sem exigir algo em troca, nem que seja um muito obrigado. Porque valoriza a concessão. A concessão simplesmente dada sem nenhuma condição não tem o mínimo valor. Então, valorizem as concessões. Aí está a arma, a estratégia das negociações. Tá? É importante saber disso. Tá bom? Conhecimento em direito imobiliário, conhecimento em matemática financeira, né? Porque exigem contas, você vai falar de rentabilidade, compensa eu comprar um imóvel de R$1 milhão ou aplicar na poupança, por exemplo. Se eu compro o imóvel, ele tem depreciação, e quanto que é de depreciação? Quanto que ele vai me dar de aluguel? Quanto é que me dá de juro lá na poupança para fazer essa comparação? Isso exige conhecimento de matemática financeira. Se precisar de um treinamento, eu estou às ordens. Tá? Pois é, mas às vezes as pessoas estão inseguras. Né? Estão inseguras, e a decisão é sempre delas. Né? A gente tem que estar preparado para mostrar todos os dados. Nós vamos daqui a pouco falar que com a reforma tributária a gente vai ter que sentar. Né? Alguém aqui tem imobiliária? Ou são todos autônomos? Tem também, né? Então a gente vai ter que sentar para saber a conveniência de a gente continuar trabalhando com pessoa jurídica ou se é conveniente trabalhar com pessoa física. Tudo isso envolve cálculos, por questão tributária. É interessante isso. Então vai mexer muito, a reforma tributária vai mexer muito nesse ramo aqui. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, bem rapidamente, e numa ocasião futura a gente pode conversar melhor sobre isso, tá bom? Conhecimento de comunicação, qualidades comportamentais como ética, empatia, resiliência e foco no atendimento ao cliente. Tá certo? Não esqueceram que atendimento é satisfação de necessidades, não é tratar bem. Tá? Não é tratar bem, é satisfazer as necessidades das pessoas. Tratamento é obrigação de todos. Atendimento nem sempre, porque existem situações que não dá para atender. Tá?
domínio das ferramentas tecnológicas disponíveis. É uma coisa que eu preciso aprender, porque eu sou muito... Eu dei aula de informática uma vez. Eu tive só um aluno, ele chamava Bill Gates, vocês já viram falar? Depois eu desisti, falei, acho que não tem futuro nenhum, vamos largar disso aí. Mas é importante a gente se atualizar com as... Eu estava dando esse treinamento lá em Pontal, eu levei meu data show, tudo direitinho, né? Aí, de repente, chega lá aquela lousa educativa, como televisão, que você aperta o dedo na tela, igual o pessoal da televisão, aperta o dedo, aparece uma coisa ou outra. Vem cá, mocinha, me ajuda aqui, porque não sai não tem jeito. Tem que se atualizar, senão a gente não é eficaz, tá bom? Dentro do conhecimento técnico, aí entra mais o nosso foco agora. Dentro do conhecimento técnico, a gente precisa conhecer um pouco dos tributos, né? O tributo não tem como escapar do tributo. E ele impacta. Se você pensar que uma transação de 2 milhões de reais, né, nós estamos falando aí em 40 mil reais, em 40 mil reais de ITBI, né, quer dizer, outra coisa importante a gente saber é que existe a situação econômica e a situação financeira. Nossa, mas aquela pessoa tem 200 imóveis e não tem dinheiro. Situação econômica excelente, situação financeira ruim. Situação financeira é o dinheiro movimentando, né? Então, se a pessoa imobiliza, ela pode ter uma situação financeira ruim. 40 mil reais faz falta no caixa. Não é porque está comprando 2 milhões que vai ter caixa para dispor de 40 mil reais assim à torta e à direita. É importante saber disso, né? Então, isso vai muitos negócios, já aconteceram vários negócios ali, principalmente na área de incorporação de imóveis em holdings familiares, né, da pessoa, a hora que viu como que funcionava o ITBI, desistiu. Falou, não, meus filhos, quando eu morrer, eles que se virem aí, eles que pagam os impostos dele, eu não vou pagar imposto agora, não. Desfez a empresa e desistiu do negócio, pois não. Exatamente. Aí, gente, todas essas dúvidas que vocês tiverem, ITBI, eu conheço um pouquinho só, tá? Mas as dúvidas que vocês tiverem, pode lançar aqui para tirar essas dúvidas aí sobre ITBI, por que é assim, por que é assado. O ITBI, ele vai continuar, ele não foi atingido pela reforma, tá? Então ele vai continuar existindo. Tem alguns olhos gordos aí na figura do ITBI, é importante a gente dessa área saber que isso pode impactar transações futuras aí dos nossos clientes, tá bom? A gente vai conversar bem sobre o ITBI. Então, é necessário que a gente saiba sobre as questões tributárias para orientar bem. Se nós estamos facilitando uma decisão de compra, eu tenho que falar com segurança o quanto vai custar aquilo para ele e entre o custo está inserido aí a questão tributária, tá? Para evitar surpresas financeiras e fazer o planejamento adequado. Então, é importante que a gente também domine essas questões. E aqui eu já abro um parêntese, a função da gente, enquanto servidor público, é orientar o contribuinte. Então, nós estamos lá à disposição de vocês para consultas, para orientações, etc. E tal. Alguns colegas chegam lá já brigando, etc. E tal, mas isso é natural, né? Até pelo próprio desconhecimento, às vezes. Mas a nossa função primeira é atender o contribuinte. Em direito, existe uma coisa chamada interpretação sistemática da lei. O que é isso? As partes mais importantes vêm primeiro, né? Você vê na Constituição, primeiro surge o Estado, depois vem as pessoas, artigo 5º são os direitos básicos do cidadão, artigo 7º, direitos sociais, e vai descendo. O Código Tributário não é diferente. Estou dizendo isso para vocês por quê? No nosso Código Tributário, no artigo 7º, lá no comecinho, diz assim, ó, todos devem orientar o contribuinte e o contribuinte tem direito de pedir essa assessoria, lá no artigo 7º. Só que a gente, fiscal, a gente já começa no 72. 72 são as multas. Já começa multando antes de orientar. Está errado. Está errado. A primeira função nossa é orientar. E tem gente que não gosta de atender. Não atende telefone, não atende balcão, a pessoa tem dúvida, é impaciente. Está ali para isso. Nós estamos ali para isso. Entendeu? Então é importante que a gente saiba
duvido aqui que alguém saiba ou já leu. Você sabia que Franca tem um Código de Defesa do Contribuinte? Não sabiam. Então procure no site da Câmara, Lei Complementar 53. Código de Defesa do Contribuinte. Ali está todos os direitos que o contribuinte tem, o que a prefeitura pode fazer, o que não pode fazer, direito de ser notificado das coisas, está tudo ali. Lei Complementar 53. Nem os próprios servidores da prefeitura conhecem essa lei. Tá? Não sei. Mas se você entrar no site da Câmara, colocou lá só assim, 53, vai aparecer a Lei Complementar 53 lá. Tá? E casado com isso, olha só, Franca já estava na vanguarda, por quê? Se vocês também não sabem, tem a Lei 13.460, de 2017, me parece, a lei federal, que é a Lei dos Direitos do Usuário do Serviço Público. E logo depois baixou uma lei também da desburocratização. Então, isso tudo é importante que a gente leia, porque a prefeitura é dona. Vamos falar a prefeitura só não, que eu estou lá dentro, aí pode falar assim, o filho ingrato, né? Mas vamos falar do serviço público. É dono de pedir coisas que não precisam. É dono de exigir documentos que são desnecessários. É dono de exigir documento que já tem em mãos. E a Lei 13.460 proíbe você exigir um documento que você já tem. Dou um exemplo. A isenção de aposentado. Não tem que todo ano ir lá pedir? E todo ano fala, leva a escritura, leva isso, leva aquilo outro. Ao invés de levar só o olerite, que é o mutável, que é o que muda, exige tudo aquilo. Aí aqueles velhinhos fazem aquela fila enorme, que por sinal termina amanhã o prazo, né? Termina amanhã o prazo, amanhã deve estar assim. Hoje é 30. Mas acho que era 31, mas tudo bem. Então, mas ó, assim, né? Então, isso é uma insensatez, né? Não tem lógica. Pois não. Pois é. Isso aí é já com relação ao IPTU, né? Nós estamos falando de IPTU. Por isso que eu falei, é importante... Não, mas aqui nós estamos conversando, né? Não é nada rígido, não é nada enquadrado, não. Tá? É importante que vocês tirem as dúvidas. Por isso que eu falei, questões tributárias, conhecimento tributário. IPTU também é um tributo que às vezes afeta. E vocês, nós, né, como facilitadores de processo, como orientadores de pessoas, precisamos saber também que não precisa o velhinho ir todo ano lá na prefeitura desse jeito. Tá? É uma judiação, você falou a palavra certa. Tá? Às vezes eu sou voz vencida na prefeitura, porque eu zelo muito, não sei se é por minha formação, vem desde o Banco do Brasil, tudo, eu zelo muito pelo atendimento. Então eu sou uma das poucas pessoas que toda hora sai lá fora para atender quem está precisando. Né? Doutor, tem umas áreas lá que o pessoal acha que está fazendo favor para a gente, né? Tem gente ali que acha que está fazendo favor. Quando vocês virem fazer um casamento de interpretação das leis municipais com as leis federais, 13.460, Código de Defesa do Contribuinte, se tem lei é para ser cumprida. Tá? Se a lei está errada, eu não tenho que fazer diferente, eu tenho que mudar a lei. Para isso tem o legislativo. Né? Então, as pressões que a gente recebe lá, eu sempre falo. Outro dia chegou um vereador, que eles vão sempre me consultar lá. Eu estava atendendo um contribuinte ali com dificuldade, na questão de isenção, etc. e tal. O vereador chegando, eu falei, aqui, ó, conversa com ele aqui, ó. Ele que faz leis em Franca. Entendeu? É ele aqui, ó, não somos nós. Se está no papel, tem que seguir, sob pena de improbidade administrativa, eu vou ser processado. Né? Eu tenho que seguir a lei. O princípio da legalidade na administração pública, eu falo assim, na administração pública é assim, ó, no particular, você pode fazer tudo que a lei não proíbe, não é assim? Né? No serviço público, você só pode fazer o que a lei autoriza, é o contrário. Então, por isso o cidadão às vezes chega lá, não, mas não é proibido, não. Não é permitido, eu não tenho permissão, eu não posso fazer o que não está expresso na lei. Então, essas confusões também acontecem, e é importante a gente saber disso. Quando precisar, a gente pode bater um outro papo a respeito desses assuntos aí, não tem nenhum problema não, tá? Então, questões tributárias, né, são importantes, né, para a gente resolver as situações. Nas questões tributárias, nós temos algumas despesas para o vendedor, né?
O vendedor, ele também tem despesa, ou não tem? Né? Então, vamos ver rapidamente, tá? Eu não trabalho com contabilidade, tudo não exerço isso cotidianamente. Então, estou trazendo um apanhado geral aqui, uma ou outra imperfeição que eventualmente tem, a gente corrige tudo, mas é para a gente ter uma noção de como funcionam as coisas aqui. Tá? Imposto de renda sobre o ganho de capital. O que é o ganho de capital, grosso modo? Você comprou por tanto, vendeu por tanto, a diferença é lucro, lucro incide imposto de renda. Tá? Aí tem as correções, tem isso, tem aquilo, que lá a lei permite, e a lei é muito complexa, é muito ampla. Tá? Entre o valor de venda e o custo de aquisição. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso, com a reforma tributária agora vai mudar um pouco essas questões aí. Tá? Cálculo. Para as pessoas físicas, a alíquota inicial é 15% sobre o ganho, sobre aquela diferença. E alíquotas progressivas para os ganhos acima de 5 milhões. Tá? Isso é o que existe de despesa para o vendedor. O vendedor também tem despesa. Tá? Se tiver ganho de capital, né, aí entra uma discussão séria que a gente tem tido aí, base de cálculo. Uma coisa é imposto de renda, uma coisa é IPTU, outra coisa é ITBI, outra coisa é ITCMD. Nós não podemos confundir. Cada imposto tem a sua peculiaridade. Tá? Então, a gente não pode transportar de um para outro. De um para outro. Não é porque o imposto de renda autoriza você fazer pelo valor histórico que o ITBI vai usar o valor histórico para tributar. Tá? Porque a base é diferente. Nós vamos falar da base de cálculo aqui para vocês compreenderem bem como é isso. Tá? Pagamento. O imposto deve ser apurado até o último dia do mês seguinte ao da venda. Então, chama fato gerador. A venda é fato gerador, teve ganho de capital, teve diferença, tem até o mês seguinte para pagar. Senão a receita vem depois, vem multa, etc. E tal, tá? Então, essas são as despesas, grosso modo, para o vendedor. Tá? Redução do ganho, né? Gastos com reformas e corretagem podem ser deduzidos da base de cálculo. Ou seja, eu tenho aquela diferença, comprei por tanto, vendi por tanto. A base de cálculo é essa, mas eu ainda posso deduzir as despesas com reforma, construção, que eu gastei com corretagem de aba 4 para compor o quanto vai dever de imposto de renda. Tá certo? Despesas para o vendedor ainda, existem algumas situações, né, que tem algumas isenções. Né? Por exemplo, compra de outro imóvel. Se você vende um imóvel e compra outro imóvel imediatamente, né, dentro do período de 6 meses, ou alguma coisa nesse sentido, até 180 dias, exatamente. Essa operação é isenta. Ela deixa de ter. Então, às vezes, a pessoa demora, fala assim, olha, eu vou vender para comprar um outro. Então, aí entra a nossa orientação. Então, compre em 6 meses. Certo? Porque esse ganho de capital, se você empregar o dinheiro obtido com a venda na aquisição de outro imóvel, aquele ganho de capital desaparece. É isento. Tá? Então, são orientações que a gente precisa passar também. Tá? Imóvel de baixo valor, a venda de um único imóvel por um valor de até 440 mil, sem que outra venda tenha sido realizada nos últimos 5 anos. Então, uma venda única, é o vendedor eventual, entendeu? Nesse valor até 440 mil é isento também. Tá? Essas despesas nas transações imobiliárias. Se o vendedor tem despesas, o comprador também, que é o que nos interessa. Nos interessa por quê? Porque quem paga o ITBI, quem é? É o comprador. Né? Pois não? Você vendeu um hectare por 650 mil reais por alto. Você está com esse dinheiro de uma venda. Você compra um imóvel urbano de 650 mil dólares. Eu acho que ele não anula o... Aí eu confesso que é uma peculiaridade que eu não conheço. Eu não conheço, tá? Assim, como eu disse, assim, são alguns exemplos que a gente tem que ser os casos específicos. Cada caso é um caso. Eu posso olhar, depois, se você tiver a oportunidade de entrar em contato, falar, eu quero que olhe, eu posso olhar, não tem nenhum problema. Tá? Pois não. Esse último caso aí dos 440 mil, ali o último ali. Sei. Mas se a pessoa, por exemplo, pagou 300 no imóvel, ele está tendo ganho. Mas é uma faixa de isenção. Aí a gente vai falar sobre benefícios fiscais. Então o governo falou o seguinte, ó, até 440 mil é imóvel para classe média, é imóvel popular, essas coisas aí. Então não vão mexer com isso não, eles querem coisas maiores. Mesmo que ele tenha pago, suponha, 200. Mesmo que ele ganhe de herança. Entendeu?
Tá, assim, então, são situações que você tem que pegar, na época certa, pegar a legislação, porque a legislação muda sempre. Por sinal, a ganância do governo é tão grande que, diante da reforma tributária, já tem projetos de lei, né, já alterando essa questão que eu falei do valor histórico para efeito de imposto de renda, de ganho de capital, já passa. Já está passando também, quando você vai fazer doação de cotas dessas empresas familiares, tudo agora vai ser pelo preço de mercado. Tudo vai ser pelo preço de mercado. Está tudo aqui, eu vou olhar, assim, mostrar para vocês. O tempo é um pouco curto, por isso que eu perguntei. Se até meia-noite dá tempo, né? Então, entendeu? Então, a gente tem que olhar a legislação específica, tudo, para saber. Com a hora que a gente chegar nas isenções aqui do ITBI, eu vou mostrar para vocês, porque a isenção, cada ente tributante, União, Estado ou município, tem competência para falar: eu não quero cobrar isso, eu não quero cobrar aquilo, eu não quero cobrar aquilo outro. E nós estamos falando aqui de uma competência federal. Quem trata das isenções, da cobrança do imposto de renda, é a União. Tá? Então, a gente não tem acesso. Por isso que eu até falo, a Lei 9.546, eu acho, se eu não me engano, ela permite que você faça isso, venda pelo valor histórico, incorpore pelo valor histórico, o valor declarado do imposto de renda. Só que essa lei serve para a União, não serve para nós. A nossa lei é a Lei 3535, que é a lei do ITBI. É nela que eu tenho que me basear. E isso acontece muito, até judicializam causas usando esse argumento e invariavelmente perdem. É um outro tipo de serviço que tem que ter cautela. Se nós, corretores, precisamos ter consciência de orientar bem o contribuinte, o cliente nosso, os advogados, e eu sou advogado, também têm. Eu senti muito nessas questões de holding familiares, de incorporação, muito venda de sonhos. Venda de sonhos. O que de repente parecia ser uma elisão fiscal é utilizar a lei para pagar menos imposto. Então, aquilo que parecia ser uma elisão fiscal está se transformando numa sonegação, por falta de cautela. Então, é importante a gente saber disso aqui. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá? Podemos seguir? Ainda nem chegamos no ITBI ainda, hein? A senhora quer que tenha um intervalozinho ou vamos direto? Pode ir direto? Então tá bom. Para o comprador, vamos lá para o comprador. Imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI. ITBI tem um nome comprido, Imposto sobre transmissão de bens imóveis, intervivos, oneroso, e um punhado de nome que tem lá. Tá? Então, primeira despesa para o comprador é o ITBI, dessa aí não tem como escapar. Paga até antes de comprar, não é assim? Não é assim? E por que paga antes de comprar? Vocês sabem? Eu vou falar sobre isso, vocês vão achar interessante. Os cartórios ficam mandando clientes para nós reclamar da gente quando a situação é deles e não da prefeitura. Vocês vão ver isso. Tá? A alíquota varia em cada município, geralmente 2% a 4%. A alíquota máxima do ITBI é fixada por resolução do Senado Federal. O Senado estabeleceu que a alíquota máxima do ITBI é 8%. Em Salvador, é 6%. Cristais Paulista, 3%. Franca, 2%. Tá? Então, assim, até 8% os municípios são livres para estabelecer a sua alíquota. Tá bom? Aí o que o Estado de São Paulo fez? Já correu, apresentou uma lei lá que com a reforma tributária, o ITCMD, que é o imposto do Estado, vai ser progressivo e vai ser até 8%. Então, até 85 mil o FESPES vão ser 2%, de 85 mil a não sei quanto, 4%, de tanto, até igual imposto de renda, até chegar a 8%. E mais importante ainda, tem a resolução 27 do Senado, que está para aprovação, de 2019, está propondo aumentar o teto da alíquota para 16%. Tá? Isso são informações concretas, está lá. Se alguém quiser entrar na internet, olha lá no Senado Federal, projeto de resolução número 27 de 2019, aumenta para 16%. Olha o projeto de lei 27, na Assembleia Legislativa de São Paulo, está lá instituindo o ITCMD progressivo,
com teto de 8%. Né? E aqui a gente acha que os 2% já está mais que suficiente. Tá? Então, assim, são coisas, por isso que eu falo, até costumo brincar quando eu estou conversando com as pessoas, eu falo assim, gente, eu tenho 2 opções e posso suprir qualquer uma delas. Vocês querem ouvir aquilo que agrada a vocês ou querem ouvir aquilo que precisa ser ouvido? Né? Então, assim, são informações que a gente tem que ter para saber decidir no nosso processo do dia a dia ali. Tá? Então, vamos lá. O cálculo ali, normalmente entre 2 e 4. Né? Salvador eu sei que é 6%, é o único que eu acho que está a 4%. Belo Horizonte eu não me lembro, mas são... E amanhã, se der uma louca no prefeito e tiver a Câmara junto, ele pode passar para 8% tranquilamente. É uma prerrogativa dele. Tá? E é uma prerrogativa da Câmara votar essas leis. E parece que pode vir alguma alteração no ITBI aí, com relação à reforma tributária. Depois nós vamos ver também. Pode aumentar, ó, cálculo baseado no valor de mercado do imóvel. Aí está o grande pedra no sapato. Porque até então fala assim, não, eu passei a escritura por 100 mil, mas quanto vale o imóvel? 800, eu quero pagar sobre 100 mil. E, na verdade, a base de cálculo, nós vamos ver, é o valor de mercado do imóvel. Não é o valor da venda. Como? Nós vamos ver, nós não temos tabela. Por isso, a hora que chegar no ITBI mesmo, aí é a minha área, a gente explica melhor. Isso aqui, por enquanto, a gente está falando por que é importante eu conhecer questões tributárias no meu processo de exercício da minha profissão. Entendeu? Tá? Isso é importante, isso é importante. Aí eu explico tecnicamente por que daqui 5 anos pode cobrar. Tá? E acontece, porque o volume é muito grande e tem um risco muitíssimo grande na cidade, que são os cartórios de notas. Porque os cartórios de notas, eles têm um convênio com a prefeitura, então o contribuinte, o cidadão que está comprando e vendendo, prefere que o cartório espeça a guia. Aí expede a guia, vai e paga, registra e etc. e tal. Aí daqui 3 anos a prefeitura vê, opa, peraí, como é que um imóvel que vale 500 mil reais passaram por 20 mil? Aí vai revisar, lançar, corrigir e cobrar. Entendeu? Mas é isso, é a orientação equivocada. Então, tudo isso, a pessoa, naquela decisão de compra que é tormentosa, que é complicada, que é um processo psicológico pesado, tem que ter todos esses componentes aqui. Tem que ter todos esses componentes. Tá? Então, vamos em frente. Custo de escritura e registro, fica entre 1% e 2% da transação, do valor do imóvel. Aqui entra outra coisa que poucos sabem. Né? Nessa faixa de 1% a 2%, desse percentual que fica nos cartórios, uma parte é a remuneração do cartório, do cartorário, o serviço de notas. É aí que entra a concorrência, a competição entre eles. Por que passar uma escritura em Cristais Paulista, em Claraval, em Restinga é mais barato que passar no primeiro ou segundo tabelião aqui? Porque eles abrem mão de parte da remuneração deles. Então aí entra a competição, a concorrência. Entendeu? Isso é importante saber também. Tá? Ultimamente, né? Ultimamente, assim, tem tantas taxas, né, que vem escrito na escritura, eu até brinco assim, está faltando uma, está falando assim, ó, taxa SDS. Né? O que é SDS? Só Deus sabe. E cobrar ali e pronto. Né? Também, então, assim, é tanta taxa, tanto emolumento, tanta coisa que paga, que a gente não tem assim, conhecimento. Por isso é importante as questões tributárias serem abordadas nesse processo de facilitação da transação. Tá? Outras despesas, ele pode ter custo com certidões, e se houver... Olha, chegou ao ponto de um cartório de registro, não vou falar qual deles, né, exigir que a pessoa pegue uma certidão atualizada para ele poder fazer o procedimento de registro lá. O documento deles mesmo. O documento está lá que ele fornece, ele cobra para dar um documento que está com ele. Lei 13.460 proíbe e os cartorários dizem,
ela não atinge a gente. A gente tem a lei 6.505, sei lá o número, eu esqueci o número dessa. Tem a lei dos cartórios, né? A lei de registro fala, essa lei não atinge a gente. Eu falei, banana para vocês que não atinge a gente. Vocês são representantes, vocês são credenciados pelo serviço público, vocês fazem um serviço público. Bom seria que fosse igual aos Estados Unidos, que o registro é tudo feito na prefeitura. Você faz a escritura num papel de pão, vai na prefeitura e registra. Não tem essa questão cartorária. Entendeu? O senhor citou cidades, né, Caraval, Restinga e tal, que fica mais barato, o pessoal vai lá fazer. Mas não é por causa daquela alíquota? Não. Aqui é 2%. Não, a alíquota ela é cobrada, o imposto é devido no município de localização do imóvel. Os trabalhos de tabelião podem ser feitos em qualquer lugar do Brasil. A escritura, essa escritura é mais barata, é 1 e 2% ali, não com relação à alíquota. A alíquota é definida pela lei do município. Tá? Então, o ITBI de Franca é 2%, os imóveis de Franca têm que pagar aqui, não é Claraval, não é Cristais. Então, são um trabalho dos tabeliães. Né? Eles trabalham lá e, nessa concorrência, fazem mais barato para levar os clientes daqui para lá. Tá? A alíquota é 2%, vamos dizer assim. Em Claraval eu não conheço a lei. Em Franca é 2%. ITBI é 2%. Tá? Cada cidade tem sua alíquota. É isso que eu estou questionando. Sim. Não seria o trabalho do cartório. Não, não. Então, quando a gente falou assim, impostos e taxas para o comprador, tem o ITBI, que em Franca é 2%, e não pode fazer no outro município, porque o imóvel está aqui, certo? Tem as despesas com cartório, com escritura, né, custo com certidão e tudo aqui. Esses custos variáveis aqui, que você pode usar em qualquer lugar, de repente você tem um conhecimento, sabe que, por exemplo, um escritor em Franca, a pessoa cobra R$1.000, em Cristais 800. Ele abre mão de parte da remuneração dele para competir no mercado. São essas questões aí que facilitam essa transação, mas aquilo que se paga para o tabelião, não com relação ao tributo, ao imposto propriamente dito. Ficou claro para você? Ficou, mas só que... Tá certo? Então, taxa de vistoria e avaliação, normalmente, quando os imóveis são financiados, os bancos cobram uma taxa de avaliação dos bens, porque normalmente são dados em alienação fiduciária, né? É dado em garantia. Entendeu? Então, tem essas despesas também. Tá? E chegamos no homem, chegamos no assunto. Ele apareceu, ele estava escondido, falou, eu vou dar minhas caras aqui. Então vamos começar a falar de ITBI. Tá? Agora é a chance de vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Vamos lá? O ITBI, a Constituição que autoriza tudo. Até 88, e isso gera confusão até hoje, o imposto de transmissão era só dos estados. O município não tinha vida, o município era ninguém. Por isso que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Ela deu visibilidade, ela deu competência para os municípios. Né? Então, a partir daí, criou-se na Constituição, a Constituição autoriza, a Constituição não cria impostos, ela autoriza a criar, os impostos são criados por lei, então ela autoriza os municípios a criar um imposto sobre a transmissão. Aí a Constituição separou o que era do Estado, né, e separou o que é do município agora. Então, a Constituição, lá no seu artigo 156, né, ela diz o seguinte, compete aos municípios instituir impostos. A Constituição não institui. Ela dá competência para os municípios fazerem o imposto dele. Tá? Isso, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física. Uma definiçãozinha chata, né? Então, tem alguns requisitos aí para ter o ITBI. Primeiro deles, tem que ser entre pessoas vivas. Se for por causa de morte, aí já é ITCMD. Transmissão causa mortes. Tá? Então, a primeira condição do ITBI, ser entre pessoas vivas. E pessoas que nós estamos dizendo aqui, as empresas também são pessoas. Todos que têm personalidade jurídica. Tá? As empresas também são pessoas. Tá? A qualquer título, ou seja, a transmissão a qualquer título, por ato oneroso. Se não tiver
ônus, se não tiver pagamento, não tem ITBI. Aí entra no ITCMD. O Dzinho do ITCMD significa doações. Imposto sobre transmissão causa mortes e doações. Então, ITBI só para os atos onerosos. Só quando há pagamento. Tá certo? Então, é importante saber disso. Então, aparece muita gente lá, inclusive juízes, exigindo a guia do ITBI, porque o juiz também ele condiciona a quitação dos tributos para poder dar sentença, né? Nos casos. Acontece muito tirar, eu quero uma guia do ITBI do meu inventário. Isso aí é com o Estado. Entra no site da Receita Estadual, no Cefaz, tem as guias do ITCMD, preenche lá, é autoexplicativo. Entendeu? E muita gente paga por engano, porque vai lá, quem não sabe também, chega, preenche a guia. Aconteceu o caso de o ITCMD é 4%. É 4%. Aí a pessoa vê aqui é 2%. Fala, não é mais barato, eu quero pagar o ITBI. Não, você não tem que querer. Você não tem que querer e não é mais barato, não, porque o meu ITBI é 2% sobre o valor de mercado. O ITCMD é 4% sobre o valor de IPTU, que tem um decreto que aceita. E o IPTU em Franca, assustem, é 10 vezes menos que o valor de mercado. Então, se tem um valor venal lá de 30 mil, o imóvel vale 300. Se tem de 1 milhão, ele vale 10 milhões. Entendeu? Então, o que parece ser mais barato, não é do valor venal. Mas hoje, olha só, hoje, aí entra, depois eu vou mostrar o Código Tributário Nacional, a confusão que está ali. Aí hoje o Estado já está interpretando o que vem a ser valor venal, como também valor de mercado, então já está tendo autuações em valores maiores, né, por os fiscais do Estado, dentro daquele lapso temporal de 5 anos. Entendeu? Minas Gerais está fazendo muito isso. 5%, então, o ITCM dela já é 5%. Porque lá o máximo é 8%, né? O Senado permite até 8%, Minas é 5%. Nós vamos falar melhor sobre ele, isso aí chama fato gerador e base de cálculo. O que o ITBI tributa? Olha lá, qual que é o fato gerador? O que faz surgir o ITBI? Tem uma palavrinha mágica aí que se chama transmissão. Cada transmissão é um imposto. Se você está fazendo uma permuta, você está transmitindo o seu para ele e ele o seu para você. São 2 transmissões. Então não é simplesmente não tem volta, não tem isso, não tem aquilo. Então o ITBI tributa transmissão, que é o registro que transfere a propriedade do bem. Está claro? Então é difícil interpretar por isso. São coisas completamente diferentes. Tá bom? Tudo bem, então? Então, a Constituição autoriza o município. Então, a Constituição é de 88, a lei do município é de 89. Logo depois da Constituição, já emitiu a lei de março de 89, me parece, a Constituição é de outubro, de 88. Então, já expediu essa lei de 89. Tá? O Código Tributário Nacional, tá? Ele diz o seguinte, fato gerador do ITBI. Lá no Código Tributário Nacional. O imposto de competência dos estados, olha lá, eu até pus em negrito, é a redação que está no Código Tributário, porque isso aí antes da Constituição era só dos estados. A gente chamava de CISA, tem uns nomes mais antigos aí que vocês mais novos aí não alcançaram. Mas então, era competência dos estados, está aí até hoje. Só que a Constituição é posterior, existe em direito uma coisa que chama recepção. A lei anterior, ela não pode ser incompatível com a Constituição nova. Naquilo que ela for incompatível, ela não vale, ela não foi recepcionada. Tá? Então, nesse caso aqui, como a Constituição fala que quando é oneroso e é intervir já dos municípios, então esse Estado aí não vale. Tá? Então, hoje está bem separado. Tanto é que a reforma tributária, esse projeto de lei complementar 108, que já está na Câmara, foi aprovado pelo Senado dia 30 de setembro, mas está na Câmara porque é bicameral, a decisão do Congresso tem que ser dos 2 lados, concordando. Tá? Então, a Câmara ainda vai analisar, não está definitivamente aprovado ainda. Pode ter alguma mudança aí ainda. Tá? Mas, então, o fato gerador lá no Código Tributário é a transmissão
Transmissão, até grifei por isso. Cada transmissão é um fato gerador. A qualquer título da propriedade do domínio útil. Ou seja, não fala aqui oneroso, não fala interviews, então é bem genérico, porque era tudo do Estado. Era tudo do Estado. Tá? Aí o que acontece? Aí veio, né, o PLP 108, o projeto de lei complementar que foi aprovado no Senado e está na Câmara, que trouxe essa redação do artigo 35. O que trouxe lá? O imposto sobre a transmissão interviews do ato tal, de competência dos municípios e Distrito Federal, corrigiu a redação anterior que estava estados. E por que Distrito Federal, vocês sabem? Porque o Distrito Federal ele faz a função de Estado e município. Então ele é os dois ao mesmo tempo. Tá? Então o Distrito Federal sempre aparece por isso, porque ele é um ente peculiar na federação. Tá? Então tá. Então aqui tá os fatos geradores. Transmissão por ato oneroso da propriedade, domínio útil. Vocês sabem o que é domínio útil? Tecnicamente é a enfiteuse, que não existe mais. Né? Enfiteu aforamento. Por exemplo, Caraval, ainda tem enfiteuse ali, que era as terras da igreja, que dá aqueles aforamentos, aquelas histórias todas ali. Em direito civil não existe mais. A gente considera, e na prática tem se considerado domínio útil, o usufruto. Tá? Embora não seja tecnicamente, é a única hipótese que caberia aí por adaptação ao domínio útil e o usufruto. Tá? E cessão, aqui está a grande polêmica que está sendo julgada no Supremo. A cessão interviews de direitos relativos às transmissões referidas. Aqui está o compromisso de compra e venda, aqui embaixo. Que todo mundo esquece, inclusive o Supremo, na hora que julgou, esqueceu do item 3. Então alguém levantou lá que o item 3 tem que ser visto também, e estão agora julgando com repercussão geral, etc. E tal, a qualquer momento sai o julgamento. Tá? Então hoje não se tributa compromisso de compra e venda, etc. E tal, por conta dessa dúvida ainda que o Supremo Tribunal está levantando. Tá? Lei 3535 é a lei municipal, é a lei de Franca. O que ela fala do fato gerador? Né? Fica instituído, ou seja, lembra que a Constituição autorizou os municípios a instituírem? Aí o município correu e falou, fica instituído o imposto, né, bens imóveis, tá, fato gerador, a transmissão a qualquer tipo da propriedade do domínio útil. Tá? Então repetiu o preceito constitucional. A partir dessa lei, que é de março de 89, o município passou a ter competência de cobrar o ITBI. Tá? Sobre fato gerador, está claro para vocês? Cada registro, vamos falar assim, é uma transmissão e cada transmissão é tributável. Tá? Pois não. Na questão da cessão de direito, mas se ela fosse averbada? Não é averbada. A averbação não transfere a propriedade, ela teria que ser registrada também. E nós vamos ver agora, eles aperfeiçoaram as redações, né? Inclusive, eles estão abrindo a possibilidade de antecipar o fato gerador. Né? A gente vai falar sobre isso. Mas a essência do imposto é o registro da transmissão, a transmissão da propriedade. E para ser registrado, né, o Código Civil também exige algumas formalidades, alguns títulos são registráveis, outros não. O compromisso de compra e venda só vale como escritura pública, como escritura, é registrável até o valor de 30 salários mínimos. Então, até 30 salários mínimos, que não tem nenhum imóvel em Franca que vale 30 salários mínimos. Não tem nenhum. 30 salários mínimos dá o quê? 45 mil? 45 mil. Se tiver algum de 45 mil, pode fazer o compromisso particular, levar no cartório que é registrável. Tá? Mas tem esse limite de 30 salários. Fora disso, tem que ter as formalidades. Né? É a escritura pública, a sentença judicial, o leilão, o auto de rematação. Então, são documentos formais, estabelecidos por lei e registráveis. Os contratos particulares com força de escritura pública, que são os contratos utilizados no financiamento, né? No financiamento bancário. Então, você vê que é um contrato particular de compra e venda com força de escritura pública. Né? Que a lei fala, ó, nesse caso, vale como escritura, não precisa dar dinheiro para o tabelião. A isenção é uma outra figura. A isenção, ela implica na incidência do imposto e
o ente tributante fala assim, eu não quero receber. Por questão social, por uma série de coisas. Nós vamos falar das isenções aqui, tá bom? Até aqui tudo bem, então? Fato gerador, beleza? Tá? O Código Civil, né, define o que são bens imóveis. Vocês viram lá que fala assim, bens imóveis conforme definido, etc. e tal? Então vamos lá. São bens imóveis o solo, quer dizer, na verdade, o único bem imóvel mesmo é o terreno. Mas a lei considera que as benfeitorias acrescidas que não são removíveis são considerados imóveis, aí entra a casa. Tá? Então, ó, os bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Artificialmente são as construções, naturalmente são os aluviões, as acessões, são figuras que a gente não vê. Isso acontece muito em beira de rios, que às vezes arrebenta barranco de lá, tira um pedaço do terreno de lá, joga no terreno de cá, entendeu? Então são situações naturais. São situações naturais que consideram imóvel. Tá? E também uma coisa curiosa, essa aqui eu trouxe a curiosidade para vocês, que o artigo 80 do Código Civil também define como imóveis, para os efeitos legais, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Falar em direitos reais, alguém aqui, só por curiosidade minha, já vendeu laje, direito de laje? Vocês sabiam que tem isso? Não? Você sabe o que é direito de árvore? Não, não é nem o REURB, não. Não, o direito de laje é aquele direito da pessoa ter uma casa, permitir que o outro construa a casa dele em cima da outra. Tá? É um direito novo, né, que está aí. É um terreno. A laje é como se fosse um terreno. Aí tem que ter entrada independente, tem todas as regras ali, mas é o direito de laje, é um direito real. Está no Código Civil. Tá? Escritura pública. Escritura pública. Tá? Então, assim, isso é muito, muito visível nas metrópoles, né, que tem essas ocupações irregulares, esses puxadinhos, casa em cima de casa, etc. e tal. Esse direito de laje aí regulamenta essa situação. Entendeu? Tá? E o direito de sucessão aberta. Ou seja, quando se abre a sucessão com o falecimento de alguém que possui bens, certo? Bens imóveis, esse direito à sucessão é considerado imóvel, ele também é transmissível. É só curiosidade, o que a lei considera, não é só o solo e o que se agrega ao solo. Né? Também a sucessão é considerada imóvel, para os efeitos legais, tá bom? Momento do fato gerador. Quando acontece a obrigação. Fato gerador é o fato previsto em lei que obriga o pagamento do tributo. Quando acontece isso? Quando eu passo a ser obrigado a pagar o imposto. Vamos ver também isso aqui. O fato gerador do ITBI, ó, nós temos aqui, ó, lá do STF, Supremo Tribunal Federal, né, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade que se dá mediante registro em cartório. Enquanto não houver registro, não tem fato gerador. Não tendo fato gerador, não tem imposto. Mas então por que eu pago antes do registro? Ou na hora de fazer a escritura? Tá? Já vou explicar. Outro julgado, né? Foi o registro do cartório. Vamos lá em frente. O artigo 37A, certo? O artigo 37A do PLP, que estão fazendo agora, estão acrescentando o 37A no Código Tributário Nacional, diz assim: o imposto de que trata o artigo 35, vocês lembram o artigo 35, que deu uma nova redação passando para o município e o Distrito Federal, né? O imposto que trata o artigo 35 pode ser exigido na formalização do respectivo título translativo. Ou seja, na hora de assinar a escritura. Tá? Como isso aqui é uma permissão vai virar regra. Então, aquilo que já se faz hoje, na verdade, é uma regra, mas é uma regra ilegal. Ilegal porque não teve fato gerador. Se não tem fato gerador... Quando eu era criança, a gente jogava bola e bete. Alguém jogou bola e bete aqui?
quando a gente fazia as casinhas, não é latinha de óleo não, que nem óleo tinha, a gente fazia umas casinhas com 3 pauzinhos, não fazia isso? Vamos pensar, se a gente tira um pauzinho daquele, o que acontece com a casinha? Ela cai, já era, não é assim? Tributo é mais ou menos assim. Para ter tributo, tem que ter 3 elementos, 3 perninhas. Fato gerador, sujeito passivo e base de cálculo. Tá? Se não tem fato gerador, não tem o registro, não aconteceu, eu não posso cobrar, caiu a casinha. Da mesma forma, se tem o fato gerador, se tem o sujeito passivo, que é quem tem que pagar o imposto, e se não tem base de cálculo, também não tem imposto. A alíquota em cima de 0 é 0. Então, assim, sem esses 3 elementos, sem esse tripé, não existe tributo. E nós estamos falando aqui de fato gerador, que é o quê? A transmissão, o registro no cartório. Né? Se não tem registro, eu não posso exigir o imposto, porque não aconteceu a hipótese legal de obrigação de pagar. Está claro para vocês? Então, agora, essa mudança vai permitir, entre aspas, igual fizeram com as lajes, vão fazer agora com o momento de pagar. Tá? Então, assim, embora seja uma permissão, eu estou até sugerindo aqui, que mesmo estando autorizado, e de novo eu repito para vocês, o PLP 108 ainda depende de revisão da Câmara, ainda não está aprovado, ainda não é lei. E isso aqui está no PLP 108, não está naquela Lei Complementar 214 que criou o tributo, não. Tá? Ela está nesse 108 que vai autorizar a fazer isso. Então, só depois de aprovado. E vai ser aprovado esse ano ainda, porque tem o princípio da anterioridade. As leis que alteram, instituem ou aumentam tributos, elas só podem entrar em vigor no exercício seguinte para não causar surpresa no contribuinte. Então, eles têm que aprovar esse ano para poder já o ano que vem começar a vigorar isso aí. Por isso que, a qualquer momento, aprova essa 108 também. Tá bom? Então, olha, então vai permitir isso aqui agora. Mas, nesse momento, ainda é ilegal pagar antes da hora. Tá? O Código Tributário fala da base de cálculo do ITBI. Vamos falar da base de cálculo. O artigo 38 fala, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Tá? O valor venal, isso aí é do ITBI. Tá? A Lei 3535, que é a nossa, fala assim, a base de cálculo é o valor pactuado no negócio jurídico, ou seja, o valor da venda, o valor que foi combinado, ou o valor venal, o que for maior. Tem esse detalhe aí. Então, na lei municipal, nós temos 2 valores. Nós temos o valor da escritura, que em tese é o valor da venda, e temos o valor venal. Opa, que valor venal é esse? A do IPTU. Não é. Não é. O valor venal é o valor de mercado do bem. Para venda à vista, para venda rápida. Tá? Se a gente olhar no dicionário agora, o que significa venal? Está escrito lá, que está à venda. E até porque aquilo que sai lá para o IPTU a título de valor venal, não é valor venal. Porque, em tese, o valor venal do IPTU está lá na planta genérica de valores, que é o valor de metros quadrados de terreno de construção que está lá. O que nós temos naquela certidão de valor venal que recebe é o valor da base de cálculo do IPTU, é o valor sobre o qual se aplica a alíquota do IPTU. E aquele cálculo ele é complexo, ele tem deduções em função da geometria, do aclive, declive, se é inundável, se não é inundável, se tem instalações elétricas, se não tem, tudo isso é variável e sai um resultado final que não pode ser e nunca vai ser valor venal. É a base de cálculo após toda a formulação das formas. Uma coisa, por exemplo, todos vocês aqui que têm imóvel construído, vocês sabiam que vocês têm uma isenção automática? É pequena, mas tem. O cálculo do IPTU fala assim, olha, quando você está fazendo o cálculo da área construída, manda deduzir 35 metros quadrados da área construída com base na categoria 6 do imóvel. Então, o próprio sistema já calcula esse valor e deduz da base de cálculo. Então, todo mundo que tem casa tem dedução.
Então, nunca pode ser valor venal aquele resultado lá da certidão, lá, só porque está escrito valor venal. Não é. Nunca foi. Essa é a grande confusão que tem aí. Tá? Então, aqui em Franca, se for maior. Valor venal. Vamos buscar as definições. Nós temos o tema 1113 do STJ, que definiu muito bem isso aí. Né? Aí tinha essas dúvidas todas. O valor venal, que é a base de cálculo do ITBI, pode ser maior que o valor do IPTU? O que vocês acham? Pode ou não pode? Pode. Só para... Se o CTN instituiu a mesma base para o ITBI e para o IPTU, os valores podem ser diferentes? Se você olhar o Código Tributário, lá no artigo que se refere ao IPTU, fala a base de cálculo é o valor venal dos bens. No ITBI, a base de cálculo é o valor venal, ou seja, o mesmo valor para os dois imóveis. Tá? Acontece que essa base de cálculo do IPTU, ela tem uma função social, uma dificuldade maior de operar, então permite-se que se faça por tabela. Permite-se que faça por tabela, é a planta genérica de valores que nós temos. O ITBI é proibido, então o que o STJ, né, olha lá, ó, o artigo 33 do CTN fala valor venal, o 38, que é ITBI, fala também valor venal. Tá? Isso que traz a confusão. Tá? Isso que traz a confusão. Quando, na verdade, a planta genérica de valores deveria espelhar o valor venal, que é o valor de mercado, e aplicar os redutores, aplicar as isenções que queira dar. Então, há um erro, uma distorção na planta genérica, que é 10 vezes menos que o valor de mercado. Tá? STJ, o que o STJ diz? A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso da tributação. O nosso decreto de ITBI fala assim, o ITBI não pode ser inferior ao valor do IPTU. Está errado também, que nem piso pode ser. Nem piso pode ser. Tá? Aí, o segundo tema deles, o valor da transação declarado pelo contribuinte, aqui entra o que a gente precisaria conversar, goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. Quando a lei fala em presunção, ela diz, é verdade. E como é presunção legal, compete a quem desconfiar fazer a prova. Então, não é a prefeitura que vai exigir do contribuinte, não, me traz o valor correto do imóvel. É ela que tem que desconstituir aquele valor que ele declarou. E se desconstitui de que forma? O artigo 148 do Código Tributário Nacional fala que quando a base de cálculo for relação a valor de bens e imóveis, você pode fazer arbitramento se as declarações não merecerem fé. Aí é um processo de arbitramento com amplo direito de defesa, um processo à parte, você faz um estimativo, o contribuinte aceita ou não aceita, se não aceitar você arbitra, e aí você inverte o ônus da prova. Quando você arbitra e a pessoa discorda, aí ele tem que fazer uma avaliação e provar que a prefeitura está errada. Mas não pode atalhar isso aí, simplesmente passar. O que nós temos feito na prefeitura? Como não tem fato gerador, que não tem registro. Se vocês olharem aquele requerimento, se vocês prestarem atenção, requerimento para pagamento antecipado do ITBI. É a pessoa que está pedindo. A prefeitura não está cobrando. E quando a gente liga, fala, esse valor não está legal, nós também não estamos arbitrando, nós estamos orientando. Se a pessoa bate o pé e fala, quero passar por R$10, nós vamos expedir aqui por R$10 e de imediato abre um processo de arbitramento com base no artigo 148. Aí nós vamos apurar o valor de mercado e cobrar a diferença. Então essa ação nossa anterior é para orientação, para a pessoa não ser posteriormente surpreendida. Tá? E uma terceira hipótese, o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido. Por isso que as pessoas perguntam, falam assim, a única tabela que nós temos é de IPTU que a lei permite, nós não temos tabela de ITBI. Porque cada imóvel tem uma personalidade própria, não tem padrão de valor, cada imóvel é um ente diferente. É diferente. Eu costumo sempre dizer assim, ó, você tem um terreno de 250 metros quadrados aqui, outro terreno de 250 metros aqui, do lado
tudo plano, tudo igualzinho, aí você tem 20 metros quadrados de construção aqui e, em 2 pavimentos, 300 metros quadrados de construção. Qual que vale mais? Depende. Se os meus 20 metros for todo feito em mármore de Carrara, lustre de diamante, torneira de ouro, então não tem como você padronizar valores. Existem vários componentes aí, por isso o arbitramento no artigo 148. Vai, verifica, pesquisa, lança com base em critérios, e a pessoa, se quiser contestar, apresente um laudo. Tudo bem? Valor venal ainda, o artigo 38 agora, com essa nova lei, está sendo acrescido desses parágrafos, já definido em lei que hoje não tem no Código Tributário. Ó. A partir do momento que a Câmara aprovar e publicar, virou lei. Não sei qual vai ser o número ainda, vai ser uma lei complementar. Considere-se valor venal para fins do caput. Caput é o que está escrito na cabeça, tá? Caput em latim é cabeça, daí a palavra capital, capitão, tudo vem de caput. Tá? Deste artigo, o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista em condições normais de mercado. Aí está definindo o que é valor venal agora legalmente. Tá? Então, na verdade, é o valor de mercado. Tá? Até porque não pode ser o valor da transação, porque eu posso até doar, não posso? Se eu quero vender meu filho por R$10, eu posso, não posso? Só que em termos tributários, essa grandeza não espelha a realidade, né, da exação tributária que a Constituição permite e o Código Tributário prevê. Tá? Vem mais um parágrafo. O valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista em condições normais de mercado será estimado, né, por meio de critérios técnicos, considerando pelo menos um dos seguintes. A gente já faz isso hoje. Aí entra a figura do... Eu até conversei com a dona Ana aqui o seguinte, um encontro desse seria importante quando a gente estiver trabalhando as questões do ITBI, se a categoria colaborasse com a prefeitura, a gente montar uma tabela setorizada da cidade para ter noção dos valores de mercado, para evitar essas brigas, essas coisas que dificultam a transação. A gente vê corretores desesperados lá para receber a parte dele, porque está preso na questão da avaliação. Às vezes a gente tem que abrir um processo administrativo para apurar, aí demora até ano, vai e volta, advogado vai daqui e dali, e o corretor sem receber o dele. Entendeu? Então, se a gente tem uma tabela assim próxima, com imobiliárias, corretores, assim, ó, nessa região é mais ou menos isso, logicamente, na hora de avaliar, vai se considerar as características peculiares ali do imóvel, mas tendo uma noção, então a gente já pega assim, gente, esses bairros mais ou menos próximos aí, é em torno de R$1.000 o metro quadrado de terreno, é por aí, não tem, então é uma referência. Então, era importante se a gente tivesse acesso para a gente fazer uma coisa mais célere, né? Porque nós, corretores, dependemos da finalização da transação para ganhar o nosso, ou não é assim? Tá? E agora fica travado lá, advogado chega e fala, não, vamos brigar até o fim, se for preciso vai para a justiça, e diabo a quatro, e vai daqui, e vai dali, e não sai. Então, se a gente já tiver alguma coisa próxima da realidade, fica mais fácil da gente até dialogar para evitar judicialização, processo administrativo. O interesse nosso é fazer o certo. Eu não posso fazer diferente. O interesse é andar junto. Eu não posso fazer diferente. A lei me manda fazer, eu tenho que fazer. Rindo ou chorando. Já chama imposto por isso. Eu não tenho escolha. Então, já que o crime vai acontecer, que seja menos traumático, né? Então, se a gente já tiver algumas coisas para abreviar esse procedimento, fica mais tranquilo. E isso faz parte também da orientação. Nem sempre o advogado tem razão, porque o advogado também, às vezes, ele coloca complexidade nas causas para cobrar os honorários dele. Eu sou advogado também, eu sei como é que funciona o mercado. Não, vamos até o fim, sabe que vai perder, e eu vou trazer outra informação para vocês. Nas questões de ITBI, nós temos perdido 100% dos casos de arrematações, que a nossa lei manda cobrar sobre o valor de avaliação. Nós somos obrigados a cobrar. Eu até oriento. Mandado de segurança você ganha. Todos ganham. Fora disso, nós ganhamos todos.
Todas essas discussões de base de cálculo, isso aí nós ganhamos todos, inclusive em nível recursal. Então, assim, a nossa obrigação é orientar. Se o contribuinte, se o cliente quiser seguir, tudo bem. Se não, vai enfrentar, vai gastar com advogado, vai isso, vai aquilo, e no fim acaba perdendo. Acaba perdendo, sai mais caro e mais traumático. Né? Tá bom? Até porque, se uma situação dessa pode gerar um distrato, o distrato tem consequências pecuniárias, tem multa, tem isso, tem aquilo, não tem? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar bem antes para orientar bem os nossos clientes. Tá? Análise dos preços praticados no mercado, informações prestadas por serviços notariais e registrais e por agentes financeiros. Agente financeiro merece fé, os cartórios não. Os cartórios fazem pelo que o cliente deles declaram, que é declaratório. Eles não fiscalizam se o valor venal ou não, e expede a guia por qualquer valor, chega lá com a gente revisa e manda a conta. Aí a pessoa vem reclamar, fala, mas o cartório, então vai se entender com o cartório, se ele que falou. Entendeu? Tá? O cartório cobra menos. Não, teve casos da pessoa chegar, não, é 2% em cima do valor de mercado. Ah, não, mandou por e-mail. Não, eu tenho conhecidos que fazem mais barato, e foi no cartório e fez. No dia seguinte estava com a diferença da conta lá. Não tem muita escapatória. Né? Não é confronto, é cumprimento de lei. Para nós ali, se for 1%, 2%, 10%, 50%, não importa, eu tenho que seguir a lei. Se for 0%, eu também sou cidadão, também pago. Né? Então, a gente tem que pensar melhor nisso, as questões da justiça social, a justiça tributária e tudo, a Câmara tem que prezar isso. Né? Localização, tipologia, destinação, padrão e área do terreno e construção, tudo isso aqui a gente considera quando a gente está hoje orientando os contribuintes em relação ao pagamento do ITBI com base no valor de mercado. A gente considera essas situações aí, por isso que eu acho importante se a gente tivesse quem conhece o mercado, que é o corretor, que são as imobiliárias, fizesse conosco uma parceria para nos informar esses valores, para a gente ter um valor médio nas regiões, fica mais fácil. Tá? Porque isso aí é a prática de mercado. Né? Então a gente sabe que um para cima. E quando a gente pega, vamos supor, eu sei que o metro quadrado aqui é R$1.000. Se a pessoa declara 800, é 20% para lá, eu não vou brigar, ele merece fé. Lá na frente se vê que teve fraude, alguma coisa, aí tem multa, tem isso, tem aquilo. A gente não está preocupado com migalhas. Então, eu falo para o pessoal lá, não, 80% disso está bom, faz por isso mesmo e vamos embora. Não é abrir mão de tributo, até porque eu tenho 5 anos para revisar. Tá? Outros parâmetros técnicos usualmente observados. Valor venal lá no PLP 108, as administrações tributárias do município e do Distrito Federal deverão divulgar os critérios utilizados para estimar o valor venal, certo? Que pode ser contestado pelo contribuinte. Isso aí não é publicar o que a gente faz de valor venal, porque o valor venal é individualizado. A gente tem que pôr no processo, justificando como eu cheguei até aquele valor. Tá? E avaliação contraditória em procedimento específico, é o que a gente faz. Eu aceito a declaração se a pessoa insiste, oriento, faço da forma como ela quis e depois eu faço a revisão. Os 200 mil que já pagou os 2%, né, os R$4.000 lá que já pagou, é descontado em cima dos 20 mil. Então, lança uma guia complementar de 16 mil. Mas não tem juro e multa, né? Não, juro e multa não. Porque a gente aplica juro e multa quando há dolo, há má-fé. O que aconteceu assim é um erro de interpretação quando a gente não enxerga dolo. O que a gente faz, por obrigação, para preservar o valor da moeda, é a correção monetária. Então, a gente corrige monetariamente. Tá? E o índice de correção no imobiliário é o IGPD, não é? É o IGPM? Acho que é o IGPM. Mas a gente usa o INPC, ou o IPCA. Então, a gente normalmente corrige. Por isso que mesmo não tendo fato gerador, a gente está exigindo que a pessoa declare o valor do imóvel. Porque eu tenho que ter uma grandeza futura para ser atualizada. Porque não tem como eu avaliar um imóvel hoje
no passado. Como é que eu vou voltar no passado? Eu tenho casos da Covid, que o mercado estava parado, né, que eu não sei quanto que valia o imóvel na ocasião, quando era o valor de mercado. Por quê? A gente não tinha essas informações que o contribuinte não dá. Então a gente chega ao ponto de o quê? Traz o valor para hoje e deflaciona. Quer dizer, eu pego um valor de mercado hoje, aplico a correção monetária ao inverso. Aí eu volto lá naquele tempo com aquele valor na ocasião. E depois, como eu tenho que corrigir, eu corrijo novamente, que dá na mesma. Tudo isso porque a gente não tem informação. Por isso que a gente tem a cautela, como, olha só, o procedimento de lançamento, está lá no Código Tributário, é o procedimento da autoridade tributária, que verifica o fato gerador, a base de cálculo. A base de cálculo é na data do fato gerador. Como o fato gerador está no passado e ninguém informou, aí eu vou ter que arbitrar. E arbitrar o critério é meu. Aí o outro que desconstitua, ele que tem que voltar no tempo, porque ele que fez a coisa errada lá atrás. E vai ter que voltar no tempo e acertar. Uma coisa é certa, estando dentro da lei, né, o ente tributante nunca perde. Ele tem a força, ele tem o poder da lei de cobrar. E se cobrar certinho, não tem justiça que vai mudar. E a gente procura trabalhar o mais certo possível para evitar exatamente esses reflexos. A pior coisa que tem é um reflexo psicológico ruim. Se a prefeitura faz uma coisa errada e perde na justiça, aí qual vai ser a segurança jurídica das próximas atuações dela em relação a essa área? Então a gente tem esse compromisso, essa obrigação de fazer a coisa o mais próximo da legalidade possível. A gente não é perfeito, mas a gente tem uma rotina de trabalho que prevê todas essas hipóteses aí. Tá? A Lei 214 é a lei que foi aprovada, que criou o IBS e a CBS lá, né, no lugar do ISS, do ICMS. Eu estou falando só nos critérios de valores, tá? Então, como lá também mexe na questão de tributar transações imobiliárias, a lei também, que já está em vigor, ela é de janeiro de 2025, essa era a formalização do projeto de lei 68, que virou a lei complementar 214. Ela diz mais ou menos o que está no Código Tributário, olha lá. As administrações tributárias poderão apurar o valor de referência do imóvel, isso para efeito do IBS e da CBS. Tá? Análise de preço, informações enviadas, informações prestadas, localização. Tá. Então, ou seja, está tudo amarrado. Está tudo amarrado. Não adianta falar assim, não, porque lá, hoje fala imposto de renda é assim, aqui é assado, aqui é assado. Hoje não, hoje está tudo unificado e tudo vai ser valor de mercado. É uma preocupação nossa. Isso vai certamente encarecer muitas transações, né, vai refletir, vai ter tributação das intermediações, e como esses impostos, eles são chamados impostos de repercussão, que pode ser transferido ao consumidor, quer dizer, então você vai pôr no seu preço aquilo que você vai ter que pagar. E isso pode dificultar a captação de clientes, pode dificultar o exercício normal da atividade. Tá? Então, tudo isso a gente tem que estar se planejando. É importante essa conversa aqui agora para isso. As coisas ainda não aconteceram, mas já estão aprovadas e vão acontecer. O que eu vou fazer? Tá? E não se engane, não. O cliente, por conta de R$100, eles trocam de corretor de uma hora para outra. Se não tiver aquele vínculo de confiança, aquela segurança, não, no outro é mais barato, eu vou lá, não importa o resultado. Entendeu? Tá? Então a gente tem que estar atento para isso. Revisão do lançamento, eu já falei, o artigo 148, quando se trata de valor ou preço e não merecer fé, ou seja, se não é valor venal, não está o valor de mercado, então eu posso arbitrar esses valores aí mediante um processo administrativo em que a pessoa tem um amplo direito de defesa. Isso a gente usualmente faz, tá? Acontece casos aqui absurdos. Eu peguei uma área de 90 mil metros quadrados aqui dentro da cidade, a pessoa passando por 2 milhões. Aí nós fomos avaliar, estava 25 milhões. Assim, são coisas assim, totalmente discrepantes, né? Então não tem muita condição, não. É alguma orientação equivocada lá atrás. Tá. Recolhimento antecipado, aqui é a briga nossa, queria trazer para vocês. A Lei Federal 6.015, que é a lei dos cartorários, olha, não tem fato gerador, não posso cobrar imposto, tá certo? Então a prefeitura não exige o ITBI sem o registro.
Não exige, não pode, é proibido. Certo? Aí você pega a Lei 6.015, que é a lei dos cartórios, você vai ou no Lincoln ou no Capra, ele diz o quê? Não, tem que pagar antes. Por quê? No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão de ofício. Eles falam, se você não trouxer a guia, eu não faço. Porque o Código Tributário fala que é responsável pelo pagamento, os oficiais de registro, cartório, tudo, pelas sonegações decorrentes das atividades que eles intervierem. Aí eles exigem. Então, quem exige esse pagamento antecipado é o cartório. Se o cartório quiser registrar lá, ele registra. Ele registra. A gente não se opõe porque não tem fato gerador. Eu entro com o registro, aí eu pego a certidão, constato o fato gerador, faço a avaliação e lanço o tributo. Para mim é simples. Então, esse tumulto todo é provocado por isso. E também por nossa lei. Vocês vão ver que a nossa lei também é imperfeita, tá? Então, esse é um dispositivo que os cartórios usam para exigir do cidadão o pagamento antecipado do ITBI. A Lei Federal 8.935, que é o Código de Conduta, né, dos registradores, dos notários e dos oficiais de registro, diz o seguinte, né, lá no artigo 30, são deveres dos notários e dos oficiais fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar. Certo? Então, eles usam isso para exigir antes. Acontece que há um equívoco de interpretação ali. Lá em cima fala, os impostos que são devidos, não são? O imposto só passa a ser devido depois do registro. Então, eles não têm a mínima condição jurídica de exigir esse pagamento antecipado. Senão, nós estamos deturpando por inteiro os princípios tributários aí que estão estabelecidos pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional. Tá? Então, eles se baseiam nisso, para poder. E muitos juízes também fazem isso, porque no antigo Código de Processo Civil falava que o juiz não podia homologar partilha, homologar inventário, tudo sem pagamento dos impostos. Não é a função da justiça fiscalizar. Isso é função da prefeitura, é função do ente que tem que receber. E se não quiser receber, tem uma coisa que chama renúncia de receita, está na lei de responsabilidade fiscal, o prefeito vai ser processado por improbidade administrativa e tem que ressarcir o erário. Então, é tudo conveniência. É tudo tirar da reta. Então, os cartórios... Então, chega lá, assim, mas o cartório... O problema é seu do cartório. Eu não vou te cobrar nada agora. Você não me deve. Você não me deve. Entendeu? Mas os cartórios exigem. E as pessoas preferem pagar para agilizar o processo. Né? Porque vai ter que pagar hoje ou amanhã. Eu falo, eu não cobro hoje. Ah, mas então eu já pago para ficar livre disso aqui. Tá? A lei municipal, a nossa, os tabeliães, aí não é do contribuinte, eu não estou falando que o contribuinte tem que pagar. Os tabeliães e escrivães não poderão lavrar instrumentos, escrituras ou termos judiciais sem que o imposto devido tenha sido pago. A palavra aí é devido. Se o imposto só é devido com fato gerador e não teve fato gerador que é registro, a pessoa tem que entender que o devido ele não é devido, então não tem que exigir nada. Isso é uma questão de interpretação em português, interpretação de texto, gente. É o mal do brasileiro. Eu costumo dizer que direito não tem preço, não tem tamanho, não tem volume. Às vezes eu brigo por coisas pequenas, mas isso aí é mais fácil fazer assim. Para mim não interessa. Se eu estou no meu direito, eu vou até o fim. E por conta disso, eu já fui processado 6 vezes pelo Ministério Público. Até saiu na imprensa, mas o Ministério Público perdeu as 6 ações. Porque eu não me conformo com essas coisas. Então, eu sou uma voz aí distoante, porque eu não concordo com isso, eu vou até o fim. Entendeu? Eu vou até o fim. Então, assim, mas a lei é tão clara que está lá, ó, o imposto devido. O imposto só é devido com fato gerador, não tem fato gerador, então não tem que exigir nada. Aí, por comodismo, conveniência, vou pagar para ficar livre, vou ter que pagar mesmo, aí aceitou, deu garupa, aceita a espora. A prefeitura não exige o ITBI antes do registro. Quem exige são os cartórios. Tá? Está claro para vocês agora por que a gente paga adiantado? Tá? Então, é isso aí.
Vamos ver mais a Lei Municipal 3535. Olha lá, o imposto será pago até a data do fato translativo. O que é fato translativo? É o fato que transmite a propriedade. O fato translativo, pelo Código Civil, é o registro em cartório. Tá? Então, até a data do fato translativo, até o registro, pode ser concomitante. Aí pode ser o cartório lá na hora de registrar, fala, paga por Pix aí que eu quero ver. Ponto. Ali na hora, ponto, está suprido. Não tem nenhum problema. Tá? A transferência de imóvel à pessoa jurídica ou dessa para seus sócios, tendo de 30 dias do instrumento aí, que o contrato social ali, quando há incorporação, tudo, é um instrumento de transmissão do imóvel que também é registrável. Tá? O que mais? Opa, estou voltando aqui. Tem hora que a gente erra a pontaria. Benefícios fiscais, tá? Vamos falar de benefícios fiscais. Nós temos imunidade, não incidência e isenção. Vocês sabem diferenciar? Imunidade é uma figura constitucional. A Constituição põe uma redoma, fala aqui o imposto bate e volta, não entra. Então, quando se fala em imunidade, nenhum ente tributante tem poder de instituir, cobrar, aumentar, fazer qualquer coisa. Imunidade acabou. Então, a Constituição imuniza. Não incidência, quando está na Constituição, é uma espécie de imunidade, que também é uma autorização. Agora, quando está nos normativos municipais, por exemplo, não incidência quando não tem previsão legal. Um exemplo, lista de serviço. Né? Tem lá 101 serviços, 40 listas, com um punhado de serviços. Vamos supor que apareça um serviço assim de carregador de ventilador. Não está previsto na lista, é hipótese de não incidência. Não está criado o imposto sobre essa atividade. Tá? Então, é hipótese de não incidência. Tá bom? E a isenção é quando há todas as hipóteses, há o fato gerador, a possibilidade, o cálculo, e o ente fala assim, eu não quero receber, por um motivo ou outro. Aí vamos falar do ITBI. O ITBI em franca, que é a isenção, está lá no artigo 4º, são isentas do imposto, né? Extinção de usufruto. Transmissão de bens ao cônjuge em função da comunhão. Tá? Então a pessoa separou meio a meio, vai para lá para cá, não tem ITBI. Em função do regime de bens. Tá? A indenização de benfeitorias pelo proprietário ou locatário. Ou seja, o locatário, o inquilino, constrói alguma coisa, aquilo acresce valor, etc. e tal. E quando indeniza, não está comprando. Então não caracteriza a transmissão, então não tem essa incidência, porque a prefeitura, né, o ente tributante, fala, não há uma transmissão imobiliária. Há simplesmente uma indenização. Tá? E o que interessa, transmissão decorrente de investidura. Isso aqui é coisa lá de 1990, lá para trás. Investidura é o ato da pessoa tomar posse no serviço público. Antigamente o estatuto, hoje são todos seletistas, o estatuto dizia que tinha que dar uma garantia. Uma garantia. Então as pessoas às vezes davam um bem em garantia para tomar posse. Essa transmissão, ela é isenta. Tá? Mas isso não existe mais. Tá? Porque aqui, por exemplo, todo mundo é seletista. Foi. Você fala de extinção de usufruto, mas se eu dou usufruto, eu pago ITBI? Olha, usufruto, a isenção é que tem um complemento. Por isso que eu pus os 3 pontinhos ali. Diz assim, quando o instituidor continua com a nua propriedade. Não, você está transferindo o usufruto, que é um direito real. O usufruto é um direito real. Se você está transferindo de graça, é doação em seu estado. Porque o usufruto tem um preço também. Se você vende, é comigo. Se você doa, é com o Estado. Se vender o usufruto, sim. Ele só é isento quando extingue o usufruto e o nulo proprietário continua sendo o dono do imóvel. Tá? O que interessa muito hoje, que tem muito na prática, é o inciso 5 ali, ó. Transmissão decorrente de execução de planos de habitação para a população de baixa renda, patrocinado ou executado por órgãos públicos ou seus agentes. Tá? Normalmente são os contratos da Caixa. Agora tem alguns pecados aí, que eu estou trabalhando nisso, e está dando trabalho. Faz tempo que eu estou trabalhando nisso e o pessoal não quer mexer. A minha pergunta é, o que é baixa renda? Nós temos um plano habitacional. Tudo bem. Mas o que é a baixa renda? Porque ali é específico para a população de baixa renda.
Não é todo o plano habitacional que eu posso dar isenção. É só para a população de baixa renda. Mas o que é a baixa renda? O Minha Casa Minha Vida tem 4 níveis. Tem o nível 1 urbano, que é... E tem o PAR ainda, hein? O PAR, que é o Programa de Arrendamento Residencial, que a pessoa paga um aluguel fictício e daí 15 anos ganha um imóvel. Entendeu? E o que é a baixa renda? Não, o sistema financeiro de habitação, ele vai até para baixa renda, tá? Mas como eu estou dando isenção, quem tem que definir baixa renda sou eu. E não a União. A União define baixa renda para enquadramento nas faixas do plano, porque tem subsídios. A faixa 1 é 90% que deixa de pagar, a faixa 2 é tanto. Então, qual é o meu critério? Não tem. Preciso de regulamentar. Então, eu estou fazendo uma lei, fiz uma pesquisa, a nossa lei orgânica estabelece lá que planos habitacionais para a população de baixa renda são famílias que ganham até 6 salários. Tá? Se você pega a lei do PAR aqui, fala que considera a baixa renda 5 salários. Se você pega um decreto federal de bens da Marinha, né, que é a Enfiteus, etc. e tal, estabelece população de baixa renda como 5 salários. Então, eu estou sugerindo, já escrevi isso, que como as legislações mais recentes, a nossa lei orgânica e o decreto federal, eles são contemporâneos e são de 1990, então não acompanham, eles falam em 5 salários. Aí eu tenho legislações mais recentes que falam em 6. Então, estou sugerindo que a prefeitura considere população de baixa renda as famílias de até 6 salários mínimos. Né? Porque aí seria isento. Mas isso vai depender de alteração legislativa, tudo isso. Tá? Então, é importante. Ó. Agora, o que tem de benefício aí, que não é isenção, mas pode ser uma isenção parcial considerada, é que quando o imóvel é financiado com recursos do sistema financeiro de habitação, tá? Isso vai estar escrito no contrato, a parte financiada, a alíquota é de 0,5%. Os recursos próprios é de 2%. Então, você faz 2 cálculos aí, 0,5% de financiamento e 2% dos recursos próprios. Tá? Mas a condição não pode ser SFI. Então, contratos de consórcio são todos SFI. Não tem nada a ver com SFH. Né? Porque o SFH trabalha com origem de recursos. Então, toda a rede bancária pode trabalhar com SFH, tudo direitinho. Então, no contrato vai estar escrita a origem dos recursos. Sendo SFH, a parcela financiada é 0,5%. Sem se importar se é baixa renda ou não, porque a condição é ser financiado pelo sistema financeiro de habitação. Tá? É essa isenção que nós temos aí na prática hoje. Fora disso, não tem mais não. Tá? ITBI incide sobre a transmissão. Quando você registrou o imóvel transferindo para a SPE, ao ITBI, a questão tributária, aí, inclusive essa nova reforma tributária que tem aí, ela trabalha especificamente com relação aos imóveis, não vai dar tempo da gente falar aqui, pelo que eu estou vendo. Né? A gente volta um outro dia para falar sobre a reforma tributária. Aqui eu acho que está encerrando por aqui. Entendeu? Está encerrando por aqui. Então, reforma tributária a gente pode, numa ocasião que vocês quiserem, até já vai estar aprovada a lei, já tem mais consistência e tudo, então dá para a gente trabalhar nisso aí. Eu quero agradecer. Dizem que a parte que mais aprende, né, do aluno são as nádegas. Né, que fica sentado sofrendo. Ela que faz o esforço de aprendizado, então a gente tem que respeitar o cansaço também, tá? Então, assim, eu quero agradecer o esforço de vocês aí e espero ter suprido as expectativas aí, me coloco à disposição aí para o que for necessário no futuro, no dia a dia nosso lá, tá bom? Muito obrigado a vocês.